Olá, a nossa mensagem hoje é o cristão e as aflições. Nosso texto é o Salmo 118, versos 17 e 18, que diz: Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Normalmente, cada um de nós vê os problemas de modos diferentes, em ocasiões diferentes, dependendo do estado de nossa mente. Todavia, a fé vinda de Deus possui uma visão clara e otimista dos problemas e fala com confiança: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Mas quando não temos confiança em Deus e damos lugar às dúvidas, o que falamos é: não conseguirei passar por esse problema. Eu sei que tudo vai dar errado. E assim, revelamos a condição do nosso interior, expressando nossas próprias opiniões e sentimentos, como também a nossa incredulidade. E as expressões de incredulidade não fazem bem a você, nem àqueles que lhe ouvem. Por outro lado, se a fé reina poderosa em seu espírito, isso leva a honrar o nome do Senhor. E a fé da qual estou falando é aquela gerada por uma palavra específica da parte de Deus em seu coração. Gostaria então de compartilhar com você duas grandes verdades sobre o cristão e as aflições. E a primeira é sobre a visão que o cristão tem de suas aflições. Primeiro, ele sabe que foram permitidas por Deus para a sua disciplina. O texto diz: o Senhor castigou-me muito. O salmista está dizendo que suas aflições vieram de Deus, mas é possível também perceber uma mão secundária tentando levá-lo à queda. Nesse caso, as aflições são causadas pela ação de um inimigo cruel, mas os ataques do inimigo jamais poderão ultrapassar os limites da permissão de Deus. O Senhor tem tudo sob seu controle. Ainda que o inimigo tente nos atingir, Deus é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A ação do inimigo procura minha ruína, mas a mão do soberano Deus usa essas coisas para me ensinar e me amadurecer. Mesmo que o instrumento do inimigo seja uma língua falsa, maligna, ainda assim, nada acontecerá fora da permissão de Deus. Mas o cristão percebe também que, de uma forma perfeita, Deus nos disciplina. É o que diz Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E mesmo que uma criança não entenda a disciplina sábia e amorosa dos pais, quando adulta, agradece a correção recebida. Portanto, saiba que Deus usa as aflições para lhe trazer disciplina. Deus teve um filho sem pecado, mas nunca teve um filho que não experimentasse o sofrimento. Todavia, é confortante saber que nada acontece fora da permissão de Deus. O fato é que o cristão percebe que Deus usa as aflições para a sua disciplina. Em terceiro lugar, o cristão sabe que as aflições terão um tempo limitado. A segunda parte do nosso texto diz: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Diante de nós está um mas que nos revela o seguinte: ainda que a aflição seja profunda, há um limite, há um fim. Se Deus determinou que seja 10, o número jamais chegará a 11. Se Deus determinou uma porção, Ele vai pesar cada ingrediente e jamais permitirá sequer uma partícula a mais ou a menos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Cada aflição será medida de acordo com as forças, de acordo com os limites de cada um de nós. A afirmação é clara: Deus é fiel, por isso Ele vai pôr um limite, vai prover livramento para que você possa suportar a aflição, a não ser que você escolha o caminho da rebeldia. Humilhe-se, portanto, diante do Senhor e confie nele. Agora eu gostaria de falar sobre o conforto do cristão debaixo das aflições. Primeiro, quando ele ouve a voz do Senhor, e por isso pode afirmar: não morrerei,
mas viverei. Você já ouviu falar de John Wycliffe? Ele denunciou os pecados do clero e os abusos da igreja. Até onde se sabe, ele foi o primeiro a pregar o evangelho na Inglaterra durante a era papal. Na verdade, ele foi o precursor que preparou o caminho para Lutero. Certa vez, Wycliffe estava muito doente. Os religiosos vieram visitá-lo e disseram-lhe: antes de lhe darmos a extrema unção, você deve se retratar das coisas duras que disse contra os líderes religiosos. Você se arrepende? Nós desejamos esquecer o passado e dar a você o último sacramento em paz. Nesse momento, Wycliffe pediu seu auxiliar para ajudá-lo a sentar-se e então exclamou com todas as forças: não morrerei, mas antes viverei e contarei as obras do Senhor e denunciarei as iniquidades dos religiosos hipócritas. E de fato, ele não morreu. A morte não pôde arrebatá-lo porque o Senhor o tornou imortal até que sua missão fosse completada. O fato é, quando um cristão passa por aflições, o conforto vem de sua confiança ao ouvir a voz de Deus. E em segundo lugar, o conforto do cristão vem pela certeza do perdão dos seus pecados e o livramento da punição. Mas entendamos primeiro a diferença entre repreensão e punição. Imagine um rapaz levado diante do juiz sob acusação de roubo. Ele receberá a punição estabelecida pela lei, será preso. Um outro rapaz também roubou, mas de seu próprio pai. Então, levado diante do pai, recebe não uma punição, mas uma repreensão. E ainda que seja severa, é porém amorosa. Davi disse no Salmo 103:10 que Deus o Pai não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. O fato é que a justiça divina já se cumpriu em Jesus, que foi punido em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Jesus já levou sobre si os nossos pecados e pagou com a vida o preço exigido pela lei divina. Agora a lei não tem como exigir mais o pagamento de nenhuma penalidade de nossa parte. Que conforto saber que Deus me disciplina sim, mas Ele me perdoou os pecados por causa de Jesus e me livrou da punição eterna. E uma outra razão do conforto do cristão debaixo das aflições é ter a certeza plena da vida eterna em Cristo Jesus. O nosso texto diz: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Que alegria podemos encontrar nessa expressão, mas não me entregou. Enquanto o pai disciplina o filho, ele tem esperança nele. Mas quando cessa de aplicar a disciplina, é porque o filho se tornou incorrigível. Todavia, se o Senhor ainda o disciplina, meu irmão, é porque o seu nome está escrito no coração do Pai. E saiba que se o fogo da verdade divina foi aceso em seu coração, o mundo jamais poderá apagá-lo. Nem os demônios do inferno poderão fazê-lo. E certamente o Senhor chamou para servi-lo em alguma área. Então, dê o seu coração inteiro, confie no Senhor e você não falhará. Deus deseja usar os instrumentos mais insignificantes para confundir os orgulhosos. E saiba que, ainda que estejamos sujeitos à morte, somos sustentados pela expectativa da imortalidade. Por isso, até no último minuto, poderemos citar o texto em seu mais doce sentido: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. E eu vou concluir. Se não passamos por lutas, por problemas, então não temos nada que compartilhar. Uma pessoa assim zomba do aflito e suspeita das experiências dos verdadeiros filhos de Deus. Mas o cristão que experimentou muitas tribulações tem muitas maravilhas para contar. Observe a atitude de louvor e gratidão do salmista no Salmo 118, verso 21. Ele diz: render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. Assim acontece com o Filho de Deus quando fica livre de suas tribulações. Ele se dedica mais ao Senhor, o seu libertador. Mas para que isso aconteça, temos de receber sempre uma palavra específica da parte de Deus. A verdadeira fé é produzida pela palavra viva de Deus trazida em seu coração
pela atuação do Espírito Santo. Mas uma fé que não se expressa rouba aos outros a oportunidade de serem abençoados. E o que é pior, rouba a Deus a sua glória. A verdade é que não podemos mostrar coragem a não ser que tenhamos dificuldades e problemas. Alegre-se então nas tribulações, porque elas lhe darão a oportunidade de trazer à luz a fé que glorifica o nome do Deus Altíssimo. Amém. Que assim seja. Amém.